Copa e fizesse tantas mudanças, se ele chega amanhã, sei lá, fala um time aí, o Bayern ganhou tudo. Se ele chega no Bayern e muda ali tudo, o pessoal não vai assim, falar, ué, por que ele tá mudando tanto assim? As análises vão ser as mesmas, não vão, Dani? A questão não é ele mudar, ele tem direito de mexer na equipe. O problema é ele não conhecer os jogadores do time que ele está comandando, até porque foi uma coisa que ele pregou no início, que ele tinha visto muitos jogos do Flamengo e que isso dava a ele uma certa facilidade de entender o elenco. Na prática, a gente viu que isso não existia. Ele chegou a colocar o Pedro Rocha num treinamento de volante, até entender que o cara era ponta. Então, assim, ele chegou com um desconhecimento de fato muito grande. Eu sempre preguei que ele realmente precisaria de tempo, mas esse era um ponto que ele já poderia ter estudado antes. E eu acho que esse jogo mesmo, para não falar que a gente está falando só quando o resultado é ruim, né? A gente está falando de uma vitória do Flamengo, eu acho que nesse jogo mesmo ele fez uma mudança que não sei se chega a ser errada, mas, por exemplo, ele tira o Pedro para colocar o Gabigol e depois ele tira o Michael para colocar o Lincoln, que também é um centroavante, e tira o Gabigol da área. Então, se era para fazer isso, acho que aí, ok, quer ver o jogador em campo, mas a qualidade do Pedro e o futebol que o Pedro vem apresentando nesse momento não se comparam ao do Lincoln. Então, por que não deixou o Pedro, tirou o Michael e botou o Gabigol direto, sabe? Então, assim, ele poderia ter mexido para ficar no esquema que ele acabou o jogo no fim das contas, sem fazer duas substituições para isso. Claro, ele vai ter os motivos dele, as explicações dele, mas a grande questão desde o começo sempre foi o desconhecimento das peças que tinha. E tá aí. Se ele quer uma crítica quando o resultado é positivo, tá feita. O que você achou, Biratã? Acho que essa questão de não conhecer os jogadores ficou muito claro naqueles jogos contra os Atléticos, né? O Mineiro e o Goianiense, que ele faz umas alterações sem pé nem cabeça, né? Tenta colocar o Flamengo joga sem nenhum jogador de armação, precisando empatar o jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Ali claramente houve erro, assim. Acho que ele próprio tende a reconhecer isso no futuro, ali, se a coisa estiver melhor, assim, estiver naquela fase que você já começa a não ter muito problema em falar no que você errou, ele pode falar nisso. Como o JJ erra naquele jogo contra o Emelec, ao colocar o Rafinha de ponta e o Rodinei de lateral direito. O jogo em Guayaquil, também por desconhecimento, né? E por muito pouco, esse erro não custou caro demais para o Flamengo, porque o Flamengo só foi recuperar nos pênaltis no jogo no Maracanã. Beleza, recuperou, o trabalho do JJ foi espetacular, mas um errinho quase custou caro. É normal, acho que faz parte quando você traz um técnico de fora. Acho que não tem que. Acho que o Domenech tá querendo entrar tá começando o trabalho, tá testando os jogadores, tá rodando. Eu concordo com a Dani que essa questão ali, ele ainda perde a oportunidade, quando ele faz aquelas duas substituições, de mostrar que ele aceita a ideia do Gabigol e o Pedro juntos. Se ele só tirasse o Michael e colocasse o Gabigol e ficasse Gabigol e Pedro, mesmo que ele não pensasse em longo prazo em ter os dois, mas ele mostra que ele considera a hipótese de ter os dois juntos, o que seria bom até para, sei lá, a torcida ia gostar da ideia, a imprensa ia gostar da ideia, e eu acho que o time em campo ia gostar da ideia. O time em campo talvez desse resultado melhor do que deu, né, nessas duas trocas, fazendo uma só em vez de duas. Acho que ali foi uma sacada que ele não teve. O Gerson, ele também... Final, de repente, né, Bruno? Daquele desentendimento ali, vai. Vamos ver o que aconteceu com o Gerson também, Nicola, depois do jogo. O Gerson, ele também falou sobre as mudanças, sobre o que está sentindo, o que está rolando agora no Flamengo, e mandou isso daí, ó. Toda vez que eu entrar em campo com essa camisa, será para me doar, dedicar e deixar meu 100%. Nunca será diferente, nem sempre agradando, mas sempre tentando. Eles falam demais, mas falam e vão. Seguimos. Eles quem? Uma pergunta, Bruno Ricardo. O problema é que essa declaração se dá no dia em que o Domi falou de se entregar 100%, mesmo jogando poucos minutos para o Diego, né? Mas quando o Gerson fala no plural, eles vão, ou eles falam, talvez o recado não tenha sido endereçado para o Domi, sim para torcedores que estão cornetando, para alguém da imprensa. Mas o Gerson é um dos caras que já fez cara feia para o Domi ao ser substituído. Tem o episódio do Gerson, tem a peitada do Arrascaeta, dizendo que estava 100% o que queria para o jogo, tem agora esse episódio do Gabigol. São alguns indícios de contestação ao treinador. É assim, Bruno, o técnico tem todo o direito de mudar, de fazer a coisa da cabeça dele. Só que se ele chega num time extremamente vencedor e começa a mudar logo de cara, mesmo tendo prometido o contrário, os resultados e o desempenho precisam ser melhores do que o do anterior. E não tinha nem resultado, nem desempenho melhores.
O Flamengo venceu a terceira seguida, encostou na parte de cima da tabela, já está na briga pelo título de novo. Mas fez um jogo ruim contra o Fortaleza. A vitória por 2-1 para mim não foi justa. Pelo que foi especialmente o segundo tempo, o Fortaleza conseguiu dar uma bela anulada nas principais forças, nas principais armas do Flamengo. O Flamengo criou bem pouco para fazer o 2-1. Se beneficiou do talento do Gabigol, que de primeira, num bonito cruzamento do Mateuzinho, que havia entrado, o mesmo Mateuzinho que havia sido preterido no jogo passado, Bruno, quando o Isla saiu, entrou o René de lateral direito, e não o Mateuzinho. Pois sabe que o Mateuzinho, entrando na função dele, foi quem deu o passe para o gol do Gabigol. Eu continuo convencido de que o Domi ainda está conhecendo o elenco. Só que se você está conhecendo, deixa para mexer mais para frente. Não sai mexendo tudo, não sai mexendo por feeling, porque esse feeling tem causado inúmeros equívocos. A dele lembrou da entrada do Lincoln, não gostei da entrada do Lincoln, também não gostei da entrada do Pedro Rocha, no lugar do Arrascaeta. E só por aí uma questão de azar, nada a ver com o Domi, o Pedro Rocha entra, se machuca, vai perder 8 partidas por conta de um problema muscular mais grave. Ô Dani, aquele eles aí, quem que é, hein? Porque assim, torcida não é porque a torcida não vem e vai, a torcida tá sempre lá. A imprensa também acho que não é, né? Quem que é, Dani? Eles, é imprensa? Faça crítica, né? Mais uma vez, assim, a gente vai entrar no rol dos jogadores que não podem ser criticados. Nem acho que seja o caso do Gerson, não. E acho que o futebol do Gerson não tem aparecido tanto nesse jogo do Flamengo por conta de uma decisão do Domi. O Domi agora coloca o Gerson para mudar de posição com a Arrascaeta ali. Então, o Gerson volta e meia, está subindo, chegando na área e perde a característica de começar as jogadas ali no meio-campo. Eu gosto muito do Gerson fazendo isso, acho excelente jogador. Agora, o Nicola fala também em falta de criação do Flamengo. Agora, Nicola, tem o seguinte, o Fortaleza fez um jogo muito diferente do que costuma fazer. Mérito do Rogério, que montou a equipe pensando no adversário que ele ia enfrentar, e ele faz um ferrolho. Ele abre mão de ataque, ele só fecha o Fortaleza para contra-atacar. Então, por isso também que o Flamengo teve dificuldade de criar as jogadas. O Bahia, com a defesa completamente aberta para comparar com o jogo anterior, não abrindo mão do ataque, e o Fortaleza fez exatamente o oposto. Então, talvez isso também tenha dificultado um pouco a criação de bola do Flamengo. Mas vai ser assim, no Maracanã, essa vai ser a realidade do Flamengo. Se o Flamengo ficar esperando que times joguem como o Bahia, porque mais o Bahia, aquele jogo com o Bahia foi um jogo atípico, Dani. Foi um jogo que o Bahia não queria. Eu não posso dizer com todas as letras, mas ali eu vi prova disso é o 2-2. Talvez até alguma coisa com o Roger Machado. Aquele jogo eu acho que não vai servir de parâmetro. O Flamengo vai se deparar com a realidade do Fortaleza nos jogos que fizer no Maracanã. Então, se essa justificativa de que enfrentamos um time fechado for a justificativa que o Domi for adotar, ele vai precisar de mais. Não, é só pela comparação com o jogo anterior. Pessoal, já que vocês falaram do Rogério Ceni, já tem esse assunto aqui no BBB.